da ação de Deus na história do mundo. Quando nós vemos a patrística ou diversas outras fases da história do cristianismo, da igreja, o que nós vamos acabar percebendo, irmãos? Só por Deus, né? Se não fosse por Deus, aquilo viraria uma bagunça, né? Só por Deus, pela ação do Espírito Santo, é que a gente pode ter hoje, né? A Bíblia, com os livros ali todos canônicos, a gente tem a certeza de que aquilo está numa harmonia perfeita com a vontade de Deus e foi fruto de uma ação de Deus na história, né? Então, o que nós vamos ver mais para frente aí, nós vamos tratar de histórias feitas ou construídas por homens imperfeitos, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, eles não estavam sozinhos, estavam debaixo ali de uma direção de Deus, mesmo quando eles não sabiam, talvez, ou imaginavam para que caminho seguir, mas o Espírito Santo de Deus os estavam direcionando a isto, né? Uma frase e um versículo aqui para nós estarmos refletindo, irmãos. A primeira de Pierre de Blois, né? Quando estudamos os escritos dos gigantes do passado, no caso dos pais da igreja, nos colocamos sobre os seus ombros, vendo mais longe, né? Então a gente tem essa vantagem hoje de aprender mais com eles, aprender um pouco mais com as histórias e com os ensinos deles, e vermos bem mais longe, vamos dizer assim, se utilizando até do que eles já construíram, né? Agora, ao mesmo tempo, irmãos, eu coloco aqui, né, eu cito o versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, né? Então, nós temos que valorizar essa herança maravilhosa que foi deixada realmente, né? Mas nós precisamos ser criteriosos, com tudo na vida nossa, né? Principalmente com a vida cristã, lembrando que sempre a verdade real, vamos dizer assim, vai estar, né, contida na palavra de Deus realmente, não vai ser nos escritos de homens, né, sejam ele quem for, Calvino, Lutero, Tertuliano, Agostinho, não importa. A verdade sempre, a verdade final e suprema, realmente sempre vai estar na palavra de Deus, né? Então, eu estou falando isso para cristãos assim já experientes, né? Mas eu citei esse versículo mais porque eu falei, vai que tenham pessoas ali que podem se deixar levar, ou se deixar deslumbrar um pouquinho pela história desses grandes homens, são impressionantes, são grandes exemplos em muitas áreas para nós, né? Mas que a gente tem em mente sempre isso, que acima de tudo deve estar a palavra de Deus, né? Mas o que é a patrística, né? Vamos lá. São os ensinos dos pais da igreja, produzidos nos séculos 2 a 6. Alguns vão dizer, irmãos, que chegam até o sétimo, oitavo, tá? Praticamente os que eu vou citar hoje vão parar no século V ali, ok? Mas a maioria dos teólogos vão colocar do segundo ao sexto. Então, continuando, são que eles criaram em termos de reflexão teológica, doutrinária, das origens, suas dependências e empréstimos do meio cultural, filosófico e da evolução do pensamento teológico. Apenas no século XVII, irmãos, é que foi cunhado, né, esse nome, essa expressão, né, teologia patrística, né? Ali nós já tínhamos até a teologia reformada nessa época, né? Eles criaram esse termo para indicar, né, a doutrina dos pais da igreja, distinguindo da teologia bíblica, da teologia escolástica, da teologia protestante e outras, né? Uma coisa que eu já citei até uma palavra aqui, mas para a gente diferenciar um pouquinho, né, nós não devemos confundir a patrística com a patrologia, né? No caso, a patrologia, ela vai ser o estudo dos escritores da antiguidade, né, o que foram acolhidos ali pela Igreja Católica comumente como santos, né? E alguns como doutores também da Igreja, né? Então tem essa diferença, o que é patrística e patrologia. Tanto que nesse primeiro slide aqui eu coloco ali uma cópia da Didaquê, que foi um escrito, mas não foi, não coloco aqui uma foto, uma fotografia, que é bem comum colocarmos, né, de pais da Igreja aqui nesse primeiro tema. Não, patrística é sobre os estudos deles e não sobre propriamente quem escreveu, né? Aqui, irmãos, algumas dificuldades de se entender a patrística, né? Algumas delas.
Primeiro, o problema da distância temporal, né, e cultural entre nós e aqueles homens, né? Tem a lacuna de tempo, né, entre nós, tem as diferenças de costumes, idiomas e culturas, né? Até quando nós pegamos escritos, né, mesmo dos manuscritos bíblicos, né, quando vai vindo as traduções ali, de repente, dá uma dificuldade de traduzir de uma língua para outra, para outra, para outra, até chegar, por exemplo, no nosso português aqui, né? Então, tem essa dificuldade também, né? E sem, uma outra dificuldade tem a questão da cosmovisão e pensamento, né? Qual era a cosmovisão deles de mundo? Eu coloquei ali 3 mundos ou planetinhas ali à esquerda, né, vamos dizer assim, que são visões de mundos, por exemplo, que se tinha até o da direita, claro, é o que nós temos hoje, né, que é o planeta Terra, e da esquerda ali o que eles tinham, né? Por exemplo, na época de Jesus nós tínhamos aquela visão dos romanos, ou dos gregos, talvez uma visão mais helenística, né, de mundo, do que era céu, do que era terra, do que era o que eles chamavam de Hades ou Tártaro ali, por exemplo, né? E a gente tem a visão, por exemplo, ali embaixo, a visão do que os hebreus achavam do que era mundo, né? Então, imaginem, estes homens tendo que construir uma doutrina, e nós hoje em dia conseguimos compreender ou interpretar exatamente o que eles falaram, né? Isso acaba sendo um pouquinho um desafio. Até hoje, muito disso ainda é discutível, mesmo dentro não diria nem do meio cristão em geral, né? Católico, evangélico, mas mesmo até dentro do próprio meio católico, muito disso ainda gera controvérsia ali dentro, né? Outra questão também, como conciliar a filosofia deles com a nossa também, né? Então, eles viveram um tempo ali que existia uma filosofia no mundo, e filosofia sempre vai influenciar, queremos ou não, as nossas vidas, né? Que bem diferentes dos filósofos modernos ou atuais. Então, ali a gente vai ter a questão do platonismo, neoplatonismo, estoicismo, e hoje em dia a gente vai ver filósofos ali do século XVI para frente, com pensamentos bem diferentes, que influenciam a nossa cultura hoje, com a questão da ciência, desenvolvimento da ciência, do racionalismo. Então, isso vai fazer uma grande diferença ali também na hora de a gente acabar interpretando uma coisa ou outra, né? Existe também, irmãos, os entraves contextuais, né? Os embates e preocupações do período eram diversos dos nossos, né? Eu diria até que os embates eram diferentes, a gente vai perceber, entre os próprios pais apostólicos em determinadas épocas, né? E alguns até nas mesmas épocas, no mesmo período, eles vão ser considerados, de repente, pais apostólicos, outros polemistas, ou outros apologistas, sendo que eles são da mesma época. Então, tem também essas diferenças, né? Uma questão também que eu coloco aqui, alguns interesses questionáveis no decorrer da história, irmãos, puderam ter comprometido a confiabilidade de certos registros, né, sobre os primeiros líderes da igreja do período, né, e também até sobre os seus escritos, em alguns casos, né. Por exemplo, a gente vai ver, eu vou citar um pouco mais para frente ali o que, por exemplo, Tertuliano fala, e para a Igreja Católica é uma heresia absurda, e para nós é uma grande verdade, por exemplo. Então, no geral, na patrística, do que se conhece como filosofia, num contexto mais católico, vai ter uma tremenda crítica em relação àquilo. A gente vai ver que não é bem assim, né? Eu coloco aqui, por exemplo, dentro da patrologia, né, no estudo dos pais ali, né? Cirilo de Alexandria, né? Ele foi um dos que acabou debatendo, por exemplo, com Nestório, né? Então, Cirilo de Alexandria, ele era um pilar da fé e selo de todos os pais, como os cristãos ortodoxos vão falar, ou um monstro nascido, criado para para a destruição da igreja. Então, os cristãos que compartilhavam ali da doutrina, vamos dizer assim, de Nestório, vai achar que Cirilo era um monstro, realmente. Então, tem todas essas divergências também que a gente tem que tomar cuidado na hora que nós estudamos a patrística, estudamos sobre alguns pais, né? Porque muito do ensino, da confiabilidade do ensino, vai estar ligado também à vida de quem escreveu, né?
passando um pouquinho para frente, nós vamos ver um pouquinho o cenário, né, em que eles viviam, rapidamente aqui, né? Cenário. Todos os apóstolos haviam morrido, né? Na verdade, haviam sido assassinados. Praticamente todos, né? João, que não foi assassinado, foi jogado, segundo a tradição, pelo menos num caldeirão de óleo, né? Ali quente, depois foi preso, né, em Patmos e acabou morrendo mais para frente, né? Nós tínhamos perseguições em todos os níveis, né? De judeus, talvez na questão ali, no primeiro momento, mais filosófica, religiosa, vamos dizer assim. Os romanos, na questão ali física mesmo, perseguição ali, onde matavam muitos cristãos, também matavam judeus, foi o período de perseguição de judeus, pós ali anos 70 e outros, né? Vamos ter a perseguição dos helenistas, né, que aí é mais de cunho filosófico, né, mas também acabava caindo para cunho prático, né? A gente vai ver que alguns pais da igreja, mais filósofos, foram denunciados por outros filósofos que haviam perdido o debate com eles, por exemplo, iam lá, denunciavam e acabavam os cristãos sendo martirizados ali, né? Não existia um cânon bíblico oficial, né? O cânon oficial só bem lá na frente, né, entre o século IV e V ali, que foi oficializado. A gente vai ver uma citação mais oficial do Novo Testamento, principalmente aqui, irmãos. A gente vai ver numa carta pascal de Atanásio, acho que no ano 367, se não me engano, onde ele, na época da Páscoa, ele mandou para uma igreja X e relacionava ali, eu citava os 27 livros, por exemplo, que nós temos hoje como Novo Testamento, mas isso no ano 367, se eu não me engano. Então, foi bem lá na frente. Nessa época aqui dos pais da igreja, logo no início, não tinha bem isso, né? Então, eles também tinham essa dificuldade, o que era certo, o que não era, qual era o livro oficial ou não. Outra coisa, o número de cristãos e líderes só aumentava, e também aumentava, irmãos, com isso as divergências também entre eles, né? Então, nós tínhamos poucos milhares ali no final do primeiro século ali, né, quando João morreu, e de repente só aumentou 20 vezes ou mais no século seguinte, depois já chegou aos milhões no outro século. Então, isso causava uma série de problemas, porque conforme ia aumentando, ia se misturando, ia tendo uma miscigenação, mistura ali também de culturas, né? Então, isso gerava conflitos, né? E isso gerava, como eu coloquei aqui embaixo, visões conflitantes. Por exemplo, quando Jesus voltará, muitos deles imaginavam que Cristo iria voltar a curto prazo, né? Cristo voltaria de repente na semana seguinte, né? Jesus era homem ou era Deus, né? Aí seria uma pergunta talvez mais para um judeu, né? Será que não tinha idolatria envolvido nessas afirmações, né? Jesus era o Deus Pai apenas encarnado, né? E vão ter várias outras visões e muitas heresias que vão surgir nesse período nessa linha, por exemplo, na questão da cristologia, né? Um pouco mais para frente, o Espírito Santo é exatamente quem ou o que. Tenho que seguir algumas leis do Antigo Testamento para ser salvo? Essa seria mais uma pergunta de judeus, talvez. Quais cartas existentes são canônicas? Devo aceitar de novo na igreja aqueles que renegaram sua fé para salvar, por exemplo, os seus filhos, né? Mas muitos acabaram renegando a fé. Isso foi um problema dentro da igreja, causou divisão grande, né? Se aceitava ou não, qual seria o procedimento deles, né? Enquanto de repente eu pegava, entregava a minha família, o vizinho do lado não entregava e depois iria voltar para a igreja normalmente. Então, isso eram assuntos sérios, não eram apenas assuntos teóricos, né? Outra questão também, que história é essa, né, de ressurreição, né? Se o melhor da morte é eu me livrar do corpo material, né? Isso seria uma visão mais grega, né? O que representa ou representava o pão e o vinho exatamente, né? Então, foram questões, irmãos, que esses homens tiveram que resolver vivendo tudo aquilo que eu coloquei no cenário acima ali, né? Não eram questões fáceis de serem resolvidas, né? Coloco aqui também, né? Se hoje nós temos dúvidas, irmãos, sobre a Bíblia, né?
Se hoje nós tivéssemos, por exemplo, dúvidas sobre a Bíblia, isso envolveria diretamente a nossa salvação, a salvação dos nossos filhos, né? Então, realmente, não eram desafios pequenos, né? Eram desafios grandes, sem dúvida. Eles precisavam de muita ajuda ali do Espírito Santo, né? E de muita dedicação ao Evangelho de Cristo, coragem e firmeza, eu diria, para enfrentar tudo isso, né? O mundo, a igreja naquela época, irmãos, precisava de respostas, né? E esses homens procuraram, vamos dizer assim, lutaram para dar essas respostas que o mundo precisava, né? Como que eles fizeram isso? Indicando o caminho, né? Forjando, vamos dizer assim, ou construindo a fé cristã, né? As doutrinas da fé ali, né? Defendendo essa fé também com as próprias vidas, construindo ali o que se poderia ter de liturgia dentro da igreja também, né? Quais eram os dogmas cristãos que deveriam estar se firmando ali realmente, né? E dessa forma, esses homens acabaram por indicar esse caminho, né? Que a igreja, o mundo estava pedindo ali naquele momento, né? Eles enfrentaram esse desafio. E quem eram esses homens, né, irmãos? Esses homens, eles eram os pais da igreja, né? Daí que veio o nome patrística, né? O que era um pai da igreja? Pai da igreja se refere ao escritor, leigo, teólogo, sacerdote ou bispo da antiguidade cristã, né? Na tentativa de eliminar, irmãos, algumas ambiguidades, né, em torno dessa expressão, né? Ver realmente quem que era ou não, quem poderia ou não ser considerado pai, né? Os estudiosos convencionaram em receber como pai da igreja quem tivesse 4 qualificações, né? Que eram elas: ortodoxia de doutrina, santidade de vida, aprovação eclesiástica e antiguidade, né? Irmão, sem dúvida nenhuma que a santidade de vida era uma das coisas que mais era evidente na vida de um pai da igreja, né? Então, não importava se ele era um grande teólogo, mas se ele não tinha uma santidade de vida, ele não entrava nessa lista, né? A gente vai ver que esses líderes da igreja, tem uma citação que eu não está nos slides aqui, mas naqueles vídeos, por exemplo, do reverendo Marcos Granconato, que o Christian até colocou no grupo da igreja, vai falar que, por exemplo, o próprio Agostinho, se ele estivesse fazendo ali um compêndio ou uma coisa maior ali em termos de doutrina, escrevendo ali, né, ele recebesse uma carta de uma criança de 10 anos ali, né, perguntando uma dúvida básica que fosse sobre a igreja, ele pararia tudo que ele estava fazendo e ia se dedicar a responder aquela carta para aquela criança. Então, eles tinham uma preocupação grande com a comunidade cristã, realmente, né? Não eram apenas teólogos ou teóricos assim de gabinete, né? Não, eles eram realmente pastores de igreja, né? Pelo menos estes que são considerados pais da igreja, e eu diria aqueles mais de uma visão assim que nós protestantes vamos analisar hoje, vamos falar, não, esse realmente é pai da igreja. Por que eu digo isso? Tem alguns, de repente, igreja católica, vão chamar doutores, mas vai ser considerado talvez um pai da igreja. E nós, analisando a história onde ele se encaixa, a gente fala, não, esse homem é um grande exemplo e era um pai da igreja, né? Então, essas listas também acabam variando bastante, né? Então, uma curiosidade, no último parágrafo aqui, irmãos, além de homens, né, documentos entraram na lista de pais da igreja, né? Nós temos, por exemplo, a Didaquê, né, e o pastor de Hermas. O pastor de Hermas foi considerado por muitas igrejas, ali no início, quase como se fosse um livro canônico, né? Eu já li um pouco do pastor de Hermas, são 114 capítulos, bastante coisa, mas o pouco que eu li, eu já discordei, achei muita coisa estranha, por exemplo, né? A Didaquê já é mais uma questão que a gente vai concordar com a do que está ali também, né? Então, vão ter escritos esses que nós vamos concordar, parte dele nós vamos dizer, não, isso está certo, parte nós vamos acabar discordando bastante, irmãos. A gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente também. Irmãos, onde eles se encaixam ali na história? Eu tentei fazer ali um quadro rápido ali à esquerda, né? Onde eu colocaria os pais apostólicos, eles vão se encaixar todos no primeiro século, né? Que vai ali do ano
101 até o ano 200, né? Então, nesse período, a igreja chegou a ter mais ou menos, segundo algumas estimativas, tinham 217 mil cristãos ali nesse período. Os apologistas, em termos de nascimento e até de escritos que foram feitos, também vão ser feitos paralelamente ao trabalho dos pais apostólicos também. Vão começar ali no século II e vai se estender também no século III, né? Os polemistas, os pais polemistas, a gente vai explicar um pouquinho para frente o que é um apologista, o que é um polemista, também vai pegar ali desde o segundo século e vai para frente. Uma outra questão também, muitos desses homens, eles eram pais apostólicos, eram apologistas, também eram polemistas, então, de repente eles foram jogados em algumas listas ali, posteriormente foram feitas as listas, foram classificados ali, de acordo até com a visão de alguns teólogos que foram colocando. A gente vai ver, por exemplo, que a epístola a Diagneto, né, Diagneto, que a gente vai ver mais para frente, que consta como sendo de um dos pais apostólicos, ela, em algumas listas, ela vai ser colocada como dos pais apologistas, né? Então, vão ter divergência em relação a isso. Irmãos, pais nicenos e pais pós-nicenos. Isso vai estar ligado ao concílio de Nicéia, no ano 325, né? Então, esses primeiros que eu citei, apostólicos, apologistas e polemistas, também vão ser chamados de pais antenicenos, né? Então, né, porque vieram antes do concílio de Nicéia, que até nós já estudamos na igreja, ali, né, no ano 325. Os pais nicenos são pais ali que tiveram uma ligação mais direta ali com o concílio de Nicéia, né, no caso de Atanásio ali, outros, e vão ser os pais pós-nicenos ali, né, alguns também chamam de científicos ali um pouco mais para frente também, né, a gente vai pegar os pais capadócios e outros, né, que tiveram importância muito grande também ali na composição, na solidificação, na sistematização das doutrinas da igreja, né. Nesse período também, irmãos, não tinham apenas, vamos dizer assim, teólogos do bem, né? Esses pais, eles enfrentaram muitos desafios, muitas heresias, né? E até parte dessas heresias ajudaram a eles compor as doutrinas da igreja. A gente vai perceber que isso acontece muito, né? Por exemplo, quando várias confissões foram feitas no decorrer da história da igreja ali pós-reforma, né, até para confrontar heresias que estavam surgindo ou ataques que estavam surgindo contra a igreja reformada. Isso também ocorreu ali no início da igreja, né? Por exemplo, eu cito, né, aqui Marcião, né? Marcião foi um dos primeiros ali a causar problemas dentro da igreja. Ele nasceu no ano 85, morreu no ano 160, mais ou menos, né? Ou seja, ele nasceu enquanto, por exemplo, o apóstolo João ainda estava vivo, né? Ele pregou uma série de heresias, entre elas, por exemplo, né? O Deus do Antigo Testamento era Satanás, o Deus, né, do Novo Testamento era outro, né? Era o pai de Jesus, era um outro Deus ali, né? Ele pregava que o cânon bíblico, né? O cânon, a Bíblia dele ali do Novo Testamento, jamais poderia ter o Antigo Testamento, é claro, que foi escrito, feito por um demiurgo ali, né, um deus do mal, e a Bíblia deveria ser composta apenas pela parte ali, né, da carta de Lucas, né, 10 cartas de Paulo, além de um livro, de um anexo dele ali também. Então, era isso que Marcião pregava, né? E, por exemplo, esse desafio a ele ajudou aos pais já daquela época a começar a se preocupar em uma composição de um cânon ou definir quais cartas eram realmente canônicas ou não, né? Só para terminar essa parte de quem eram os pais, a partir do século VI ali, principalmente sétimo, a gente vai encontrar, irmãos, homens, doutores ou teólogos ali que vão acabar destacando nos seus escritos mais questões, eu diria, filosóficas, literárias. Foram grandes homens nessa área, né? Eles tinham preocupação também nos seus escritos com eu diria, com uma institucionalização da igreja romana ou católica, vamos dizer assim, por dizer, ou da fé católica em si, né? Vai haver uma influência também político-religiosa também entre esses homens, né?
mas assim, só para citar, né, nós vamos entrar neles, a gente tem, por exemplo, Isidoro de Sevilha, que deixou uma obra, se a gente for ver, literária maravilhosa, né? Mas em termos teológicos ali não foi tão importante, né? Eles até faziam apologia, mas era, diria, mais num ambiente mais político, né? Ou de influência também, tendo proximidade ali junto com os reis, né? Tem também Gregório Grande, João Damasceno, né? Mas geralmente aqui eu vou explorar mais, irmãos, até ali no máximo a Agostinho, como nós vamos podermos ver também, né? Uma outra questão também, né? Aqui o diácono Christian colocou aqui para eu destacar, né? Achei interessante, né? Algumas visões errôneas que se tem sobre esses pais da igreja, né? A maioria dos evangélicos ou crentes, né? Eu mesmo já tive talvez todas essas visões, ou quase, todas não, mas boa parte delas, pelo menos aqui, né? Primeiro, são todos católicos, por isso devem ser rechaçados, né? Nós, como evangélicos, não temos nada a ver com estes homens, né? Nada. Então, essa é a visão que muitos crentes acabam tendo, né? Outros também, né? São meramente teóricos, né? Não trataram, né? Nada ou não tratam os escritos deles nada da vida real, né? Na verdade, irmãos, os participantes, por exemplo, do Concílio de Nicéia, ali em 325, se a gente for lembrar aqui, Constantino, vamos dizer assim, considerou a igreja como uma igreja aceitável no Império, não como igreja oficial do Império Romano, né? Acho no Edito de Milão, se não me engano, 313. O Concílio de Nicéia foi em 325. Então, teoricamente, ali em parte do Império Romano, que estava dividido, parou a perseguição em 311, 12, 13 ali, né? Mas como o Império estava dividido em outras partes, até alguns inimigos de Constantino faziam questão de perseguir os cristãos, até porque eles estavam próximos a Constantino, que começou a virar um amigo deles ali, né? Pós-conversão, né? Então, quando teve o Concílio de Nicéia em 325, esses homens eles não foram lá discutir apenas teorias, bem pelo contrário, né? Eram homens sérios, cristãos, dedicados, muitos tinham visto suas famílias inteiras serem mortas, chegaram lá, como até o diácono Cristo coloca essa parte aqui, né? Chegaram com marcas, né? De aflição no próprio corpo deles também, né? Ele coloca que a maioria desses homens eram pastores dedicados de igreja, demonstravam a busca pela santidade e amor ao próximo, poucas vezes vistas na história, né? Então, o cristianismo fez uma diferença absurda em relação à cultura que tinha no Império Romano, por exemplo, no trato às crianças, né? Então, as crianças não eram mais abandonadas, jogadas de qualquer jeito, quando de repente um pai não queria uma filha, mas queria apenas um filho, né? Não era jogado ali para morrer na rua, os cristãos cuidavam, inclusive tinha essa preocupação social que além das paredes ali da igreja deles em si, né? Outra questão, por último, aqui que é colocada, irmãos, de visões errôneas tinham sobre eles. Eram homens descomunais, né? Por isso devem ser venerados, né? A gente já falou, não era isso, né? Então, nós colocamos aqui, né? Isso está longe da realidade, né? Eles foram usados por Deus, mas também tiveram suas falhas, como Tertuliano, que sem dúvida que era um grande teólogo, um homem inteligentíssimo, né? Que durante um período se tornou montanista. Talvez hoje nós podemos dizer que ele era um cristão ali mais preocupado com, eu diria, com questões assim rituais e não com a graça, talvez mais com obra do que com a graça, tá? A gente vai ver muitos homens de algumas igrejas hoje aqui próximos a nós, talvez nós vamos chamar de irmãos, e vão ter essa visão também. Tá? Não, alguns não presbiterianos ali, né? Não quero ser nome de igrejas aqui, mas eu acredito que vários irmãos já estejam imaginando algumas, né? Então, Tertuliano era um homem muito rígido, por exemplo, né? Alguns eram extremamente partidários, tomaram decisões mais pautadas em política e influência do que na mente de Cristo, né? Eusébio, por exemplo, né, ele era amigo de Ário, e Ário foi o grande inimigo, entre aspas, ali, né, de Atanásio, né? E Eusébio talvez nem fosse um grande historiador, importantíssimo como historiador, né, o maior ali desses primeiros séculos,
mas ele acabou perseguindo Ario tremendamente, né? Então, eu percebo, pelo menos olhando ali a história, que era mais por uma questão, talvez nem tanto religiosa, mas mais por uma questão de que não, mexeu com meu amigo Ario ali, eu vou protegê-lo. E toda hora eles procuravam Constantino mudava de opinião a cada hora ali, e causou bastante problemas ali, mesmo após o Concílio de Nicéia, né? Então, Eusébio não era perfeito também, como Atanásio não era e nenhum outro, né? Se a gente for resumir sobre esses homens, podemos dizer, irmãos, foram pecadores resgatados por Cristo, né? Seres humanos que muitas vezes erraram, mas em sua maioria, na maioria das vezes ali, né, foram guias fiéis para a igreja, né? E vasos usados por Deus dentro de um plano muito maior que eles nem imaginavam, né? Vamos passar um pouquinho para frente. Aqui, irmãos, quem eram os pais apostólicos, né? São aqueles daquela primeira leva que nós já falamos do século II, né? São os pais apostólicos que se supõem terem vivido antes da morte do último dos apóstolos, né? Então, eles foram contemporâneos dos apóstolos, sobre os quais se diz que alguns foram discípulos dos apóstolos, e a quem são atribuídos os mais antigos escritos cristãos existentes. Há 6 nomes especiais, né? A saber, Barnabé, Hermas, Clemente de Antioquia, Policarpo, Papias e Inácio. Além destes homens, também são considerados 2 escritos de autores desconhecidos, que são a Epístola de Agneto e a de Daquê, né? Então, estes seriam o conceito ali de alguns são considerados pais apostólicos em algumas das listas, né, nas principais listas, realmente, né? Se eu for citar um pouquinho, irmão, de umas características de alguns deles, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Policarpo, né? Praticamente é um que eu gosto bastante. Policarpo escreveu a epístola de Policarpo aos Filipenses, né? Epístola pequena, mas que a gente vai perceber, por exemplo, nessa epístola, né? Ela vai demonstrar um coração compassivo, né, por parte dele, né, uma preocupação dele ali com a igreja, de cunho bem pastoral, né? Vamos perceber também uma reverência dele em relação aos escritos dos pais, né? A gente vai perceber que ele fala, a igreja de Filipos ali, ele vai comentar, né? Olha, eu estou escrevendo porque vocês pediram que eu escrevesse, né? Em outras palavras, ele quase que diz, olha, que ele diz para eles continuarem estudando os escritos de Paulo, e basicamente ele afirma que se estudarem ali os escritos de Paulo e os outros que ele já tinha em mãos, já era suficiente, não precisava dele ficar escrevendo, né? Então, a gente percebe uma certa humildade nesse homem, que muitos dizem que foi discípulo de João, né? Então, eles, no mínimo, Policarpo viveu 2 grandes perseguições da igreja, né? Ele tem discussões de quantas grandes perseguições tiveram na igreja, foram 10, 11 ou 12 ali, mas pelo menos a perseguição de Domiciano, de 81 a 96, Policarpo estava vivo nessa época, ele morreu no ano 1955 no ano 155 ou 160, mais ou menos, né? E também teve a perseguição de Trajano, né, que é ali do ano 98 a 117, o imperador. Então, também Policarpo sofreu essas 2, né? Então, Policarpo sempre foi firme também na fé dele, ele acabou se tornando um dos mártires, né, da igreja, um dos primeiros mártires, e o interessante, né, é que o martírio dele foi escrito por alguém que viu realmente, né, e alguns falam, né, que o martírio dele motivou diversos cristãos ali que foram vindo mais para frente a se manterem firmes, né, e darem a vida pelo Evangelho de Cristo realmente, né. E mesmo na vida dele também, né, ele era bem firme. Nós falamos ali que Marcião foi um dos primeiros adversários da igreja. Marcião viveu na mesma época que Policarpo, né, e Marcião queria ser reconhecido também como bispo líder da igreja, né, mesmo escrevendo aqueles absurdos, né. E se Policarpo, que era um dos mais respeitados, talvez o mais respeitado, por ter tido vamos dizer assim, ter sido discípulo ali de apóstolos, né, confirmasse que Marcião
era um bispo, era um cristão respeitado, sem dúvida que Marcião teria muito mais poder ou influência ali no meio da igreja, né? Então, Irineu conta, né, que em determinado momento, né, eles se encontraram, né, e Marcião disse para Policarpo, né, conhece-me, né? Conhece-me? Aí Policarpo respondeu para ele, sim, conheço em ti o primogênito de Satanás, né? Isso aqui Irineu conta como tendo sido um testemunho de Jerônimo, né? Outros vão dizer, né, outros teólogos vão dizer que Marcião, na verdade, pediu para que Policarpo reconhecesse ele como bispo, né? E a resposta de Policarpo, sim, te reconheço como primogênito de Satanás, e não como alguém, né, como um cristão, né? Então, Policarpo acabou sendo martirizado entre o ano 155 e 160, né? Quando ele entrou na arena, né, o público, vamos dizer assim, a torcida ali na arena, né, começou a gritar, né, eis o doutor da Ásia, né, o pai dos cristãos, o destriador e o destruidor dos nossos deuses, né. Então eles falaram isso de forma jocosa, né, vendo ali aos olhos deles, né, de repente o discípulo daquele que já havia morrido numa cruz também, né, não conseguiu para eles, entre aspas, enfrentar os seus inimigos, a mesma coisa estava acontecendo com Policarpo também, né? Então, irmãos, em Policarpo e em vários pais da igreja, vamos ver uma marca que é importante em toda a igreja, né? Que é o sofrimento, né? Sem dúvida que foi uma marca dos pais apostólicos, né? E já disseram uma vez, não lembro quem, né? Quanto menos concessões a igreja fizer, mais perseguição e sofrimento cairão ou recairão sobre esta igreja, né? Então, uma igreja que realmente prega as verdades de Cristo, que vai contra as verdades do mundo, naturalmente ela vai ser perseguida, irmãos. Vamos ver um pouquinho agora sobre as características formais, vamos dizer assim, e reais, né, também dos ensinos desses pais apostólicos, foram os primeiros que nós vimos. Primeiro, a maioria dos seus escritos era feita, né, através de cartas não canônicas. É o que se chama de literatura epistolar. É a primeira grande característica deles, tá? Também não tinham a mesma originalidade, profundidade e clareza dos escritos dos apóstolos. A gente vai ver que quase que parece em muitas delas a gente vai ver como se fosse um estudo que nós preparamos de repente para uma escola dominical, ou os textos que o pastor coloca no nosso boletim de escola dominical. Tá? A gente vai ver até algo mais simples ali do que um texto escrito pelo apóstolo Paulo, não que seja importante, não menosprezando nada que é escrito ali com a iluminação do Espírito Santo hoje, mas não era algo claramente canônico, né? Seguindo aqui, não era prioridade deles desenvolver um conhecimento sobre o cristianismo, né? Mas princípios de uma nova obediência ao Senhor Deus, relacionados à vida pessoal, moral da igreja e relacionamento uns com os outros, né? É o que a gente poderia chamar aqui de literatura catequética, né? Pastoral, a gente vê isso também na própria Didaquê, né? E por que eles não tinham essa preocupação de fazer doutrinas e tudo mais? Vários motivos, irmãos. Estavam sendo perseguidos, mortos, muitos deles não tinham nem onde parar para escrever. Imaginavam que é o nosso próximo ponto ali, né? Que Cristo ia voltar a curto prazo, né? Então eles não tinham essa preocupação. O cânon, as cartas dos apóstolos ali estavam espalhados por várias cidades, nem todas as cidades ou toda igreja tinha cópia de todas as cartas, então eles não tinham essa preocupação. A preocupação principal era que os cristãos tivessem uma vida santa, né? Seguindo, consideram estar próximos do fim dos tempos, né? Sua grande maioria estava em harmonia com a palavra de Deus, exemplo, a Epístola de Agneto e a de Filipenses, né? No caso de Policarpo, né? A de Filipenses é bem pequena, a de Agneto, por exemplo, que a gente escreve, é uma coisa extremamente bem feita. Alguns duvidam até que tenha sido feito nesse período, né? E tem algumas discussões em relação a isso, mas é muito bem feita também.
e bem coerente, eu diria ali, com o ensino de muitos apóstolos também. Alguns trazem conteúdos, né, alguns estudos aqui, irmãos, escritos, trazem conteúdos que são estranhos ou geram confusões teológicas. Pastor de Hermas, os primeiros 4, 5 capítulos ali, quem lê já vai perceber isso. Os primeiros pais tratavam Jesus como, uma curiosidade aqui, né? Os primeiros pais tratavam Jesus como Deus e homem, né? E o Espírito Santo como Deus. Eles faziam isso, irmãos, sem terem preocupações, né, com as implicações filosóficas ou teológicas com o tema, né? Porque eles ouviram isso dos apóstolos, isso para eles estavam claro na Bíblia ali, eles eram simples na leitura deles ali, e era essa forma que a Bíblia tratava, era assim que eles iam tratar Jesus, era assim que eles iam tratar o Espírito Santo também, mas eles não tinham firmado, construído a doutrina da Trindade ali no segundo século ainda, né? A gente vai ver citações sim disso, né? Mas não uma doutrina totalmente firmada. Mas mesmo assim eles combatiam os hereges, né, com verdades bíblicas baseadas nos ensinos diretos dos apóstolos, como eu citei, por exemplo, Policarpo. A questão, por exemplo, da justificação da fé somente, né, não estava clara. Em muitos escritos a gente vai perceber, né, denota-se uma explícita superioridade das obras sobre a graça de Deus. Então a graça ainda nesses primeiros séculos vai ser um tema ali de destaque na doutrina, na teologia deles ali, né? A gente vai começar a perceber aqui, irmãos, que os bispos começam a ser considerados por alguns desses líderes superiores, né, aos presbíteros, né, aos diáconos também, né? Então começa aqui um início de uma hierarquia episcopal. Até tinha uma boa intenção quando eles faziam isso, quando eles visavam que muitos, como Marcião, pregassem heresias, precisava ter uma doutrina direcionada por alguém. Mas isso lá na frente a gente vai perceber que acabou dando problema, né? Indo para frente agora, irmãos, algumas seitas que eles encararam, né? Por exemplo, a seita dos gnósticos, né? Vou ler rapidamente. Criam um Deus totalmente transcendente, espiritual, e há muito afastado do universo, caído e material, o qual ele não criou, né? Criado por um ser maligno, um demiurgo. O ser humano era uma gotícula da substância espiritual, né? Dividida, né? Aprisionado no corpo físico. A criação e a queda foram a mesma coisa. O aprisionamento do espírito no corpo foi a verdadeira queda, e o pecado é causado pela ignorância da verdadeira habitação. A salvação acontece pelo conhecimento e autoconhecimento. Deus, né, o Cristo aqui nunca encarnou, né, morreu ou ressuscitou, pois isso confundiria o espírito com a matéria. Ele era apenas um veículo humano desse mensageiro espiritual, né? E esses povos ou hereges aqui, irmãos, eles se consideravam cristãos, né? Muitas seitas hoje, eu citei eles porque os gnósticos foram os grandes inimigos, talvez, da igreja. Então, tem épocas, eu não lembro se de Agostinho, por exemplo, que em algumas cidades tinham mais de 200 seitas gnósticas, uma única cidade. Então, eles, sem dúvida, foram grandes desafios da igreja nesse período, né? Então, e a gente percebe muito disso hoje em diversas igrejas, seitas que estão nas esquinas das nossas ruas, irmãos. Nós não precisamos ir longe para ver isso, né? Que vão usar, vamos dizer assim, a filosofia ou essa doutrina desses gnósticos, né? Isso, irmãos, está bem impregnado, eu diria, na vida eu não diria das igrejas, mas também de algumas igrejas, mas do mundo em geral, né? A maioria das pessoas vão concordar com muito do que é falado aqui. Várias frases que a gente vai ver em Facebook, em Instagram e outras coisas, vão estar refletindo doutrinas nessa linha. Então, para nós, irmãos, é importante conhecer e refletir, né, no nosso dia a dia aqui sobre isso, quando nós nos depararmos com esse tipo de coisa, né? Não podemos confundir gnóstico com agnóstico, né? Gnósticos são os que seguem essas linhas assim, né? Agnóstico, eu diria que é um ateu em cima do muro, né? Aquele que eu coloquei, é um ateu, ateu é aquele que não acredita em Deus, né? E nega a sua existência. Já o agnóstico, que é algo moderno, né? De poucos séculos para cá, o agnóstico afirma que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não, né? E tudo mais, e vai nessa linha. Mas os gnósticos mesmos começaram desde o primeiro século ali, né? Uma filosofia que vem desde os primeiros séculos.
Irmãos, pais apologistas, né? Apologia significa defesa, né? Apologia, né? Os apologistas foram homens que procuraram defender a fé cristã ao entregarem todas as suas habilidades literárias diante de empregarem todas as suas habilidades literárias diante de algumas acusações e perseguição do Estado, né? As acusações eram afirmações de que o cristianismo era composto por pessoas ignorantes, né? Que era copiado de grandes sábios como Platão, né? Mas empobreciam isso quando incluíam ali a questão da imortalidade da alma. E assim mesmo deturpavam com a absurda, como eles colocam, a absurda doutrina da ressurreição, né? Diante de tais acusações, levantaram-se os apologistas para defender a fé cristã, especialmente contra o judaísmo e filosofia pagã e as religiões pagãs, né? Vendo aqui, irmãos, os objetivos deles, né? Então, os principais objetivos: refutar as falsas acusações que eles sofriam, por exemplo, de ateísmo, canibalismo. Ateísmo porque o Deus dos cristãos não era visível, né? Não tinha Deus ali, uma estátua do Deus dos cristãos. Canibalismo porque eles comiam o próprio Cristo na ceia, né? Incesto porque irmão casava com irmã, né? Preguiça, práticas antissociais atribuídas a eles por vizinhos, né? Escritores e outros escritores pagãos como Celso. Celso foi um inimigo inteligentíssimo da igreja, muito inteligente. Ele não fez críticas, como muitos faziam, em tons de fofocas, né, como essas acima que nós vimos, mas ele criou uma acusação extremamente bem firmada filosoficamente, e foi bem interessante porque isso fez com que os apologistas acabaram tendo que desenvolver também uma defesa, né, ali, por exemplo, contra Celso, ali, que foi feito, por exemplo, vamos dizer assim, um livro sobre isso, e foi bem interessante, né? Então, o inimigo como Celso fizeram que os apologistas, né, desenvolvessem uma perspectiva construtiva para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo e religiões pagãs, né, o culto do Estado eram tolice e pecado. Para isso, chamavam os líderes pagãos à razão e criavam uma interpretação inteligente do cristianismo, visando revogar os dispositivos legais contra eles. Ou seja, uma questão jurídica também, né? E, portanto, os cristãos, tentando comprovar ali, irmãos, que, portanto, os cristãos mereciam a tolerância civil sobre a proteção das leis do Estado, né? Algumas características formais aqui dos ensinos deles: escreviam como filósofos, ressaltavam o cristianismo como religião e a filosofia mais antiga, né? Por notarem que o Pentateuco era o mais antigo, que as guerras de Troia e que as verdades gregas eram apropriações do cristianismo ou do judaísmo, né? Também a vida pura de Cristo, seus milagres, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que diziam respeito a ele, né? Foram usadas para provar que o cristianismo era a mais elevada filosofia, né? Era a filosofia, vamos dizer assim, materializada. Muitos foram educados na filosofia grega antes de aceitarem o cristianismo, né? Por isso consideravam a filosofia grega um meio de levar os homens a Cristo. Usavam o Novo Testamento mais do que os pais apostólicos. Os pais apostólicos falavam com muitos hebreus ainda, judeus ali, né? E eles tinham que defender a religião mais em relação a romanos ali, ou gregos, né? Então, a preocupação deles era outra. Citando alguns desse período, irmãos, Tertuliano, por exemplo, né? Criou o termo trindade, né? Não cria. Vamos ver aqui algumas verdades que Tertuliano cria, e, por exemplo, a Igreja Católica, claro, não vai aceitar muitas delas. Não cria na sucessão apostólica petrina, né? Igual, por exemplo, depois de Pedro veio outro, veio outro, veio outro, e ele aqui são os papas da Igreja, né? Cria numa igreja universal, mas também invisível, né? Falava que onde 2 ou 3 estivessem reunidos ali, teria a presença de Deus, e a igreja também estaria ali, né? Não que ele menosprezasse a importância da igreja instituída, tá? De forma alguma, né? Ele vai fazer diversas defesas em relação à igreja também. Ele cria que Maria teve outros filhos, né?
criticava muito a proximidade da filosofia com o cristianismo, né? Ele cunhou até uma frase bem famosa, né? O que tem a ver Atenas com Jerusalém, né? Ele criticava outros, como Justino Marte, talvez ali, que considerava que não era bem isso, né? Ele era extremamente inteligente, falava diversos idiomas, zeloso e detalhista ao extremo, né? Justino o Marte, né? Considerado o mais importante do século II, né? Considerava importante o uso da filosofia como ferramenta em prol do cristianismo, traçando paralelos entre os dois, né? Ele falava, né? Platão deveria ser grato a Moisés, se referindo que a lei mosaica ali, a lei de Deus de Moisés, né? Tratava de ética ali muito antes de Platão, né? Os conceitos platônicos ali, né? Então, usou o conceito de Cristo como logo de Deus, né? Para esclarecer as crenças cristãs, como João também acabou fazendo ali, João 1, né? Sua coragem era evidente, né? Quando em sua apologia de Justino, né, intima o imperador Antônio Pio, né, a dar tratamento mais justo aos cristãos, possivelmente na ocasião da morte de Policarpo. Então, possivelmente quando Policarpo foi morto, Justino se manifestou através de uma carta também, né? E depois, num debate com outro filósofo não cristão, ele acabou sendo denunciado por esse filósofo e foi martirizado junto com alguns discípulos dele também, né? No ano 162, né? Então, esses foram os pais apologistas que nós vimos. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os pais polemistas, de forma bem resumida. Empenhavam-se em responder ao desafio dos falsos ensinos hereges, condenando veementemente esses ensinos, né? Os métodos utilizados para tal foram diferentes no Oriente e no Ocidente, né? Enquanto no Oriente a preocupação era mais metafísica e levava uma teologia especulativa, no Ocidente a preocupação maior era com os desvios administrativos da igreja. Os polemistas se serviram mais do Novo Testamento como fonte de doutrina cristã, ao contrário dos pais apologistas que beberam mais da fonte do Antigo Testamento, considerando aquela lógica que nós já falamos. Irmãos, resumindo essa parte aqui, os pais apostólicos se empenharam na edificação da igreja, os pais apologistas tentavam explicar o cristianismo aos seus vizinhos e governantes pagãos e defendê-lo dos mesmos. Os polemistas buscavam condenar pela força do argumento os falsos ensinos a que se opunham, né? Irmãos, não vou ler essa parte aqui, mas aqui a gente vê alguns paralelos que existiam entre as filosofias gregas que acabaram sendo usados por vários pais da igreja. O platonismo tinha algumas coisas em comum, por exemplo, ali que existia dentro do cristianismo, tá? O estoicismo, né? As regras, a gente coloca aqui o conteúdo elevado ético que existia dentro do estoicismo, a gente vai ver que também existem paralelos na própria Bíblia, né? Quando a gente vê em João, no cristianismo, por exemplo, 2 Pedro 1, 5 a 7. Por isto mesmo empenhem-se para acrescentar a sua virtude, a fé, a virtude, o conhecimento o domínio próprio, a perseverança. E aí continua, mas a questão do domínio próprio que o cristão tinha que ter se encaixava bem ali com a questão do próprio estoicismo. O neoplatonismo acabou influenciando a igreja também, aí eu já diria que talvez de uma forma nem tão benéfica, né? O neoplatonismo era, como a gente coloca, platonismo, o platonismo mais uma experiência mística, né? Então a pessoa tinha que experimentar uma experiência mística. Assim, no platonismo tinha a divisão ali entre o mundo material com o mundo das ideias, e esses mundos não se cruzavam. O neoplatonismo vai dizer que não, a gente tinha que ter uma experiência mística e chegar e alcançar ou beber algo desse mundo das ideias, desse mundo talvez espiritual. E a igreja acabou, muitos líderes ou pessoas da igreja acabaram bebendo desse neoplatonismo e causaram uma série de confusões dentro da igreja. Eu cito aqui, por exemplo, Catarina de Siena e a Catarina de Alexandria. As duas disseram que casaram com Cristo, né? Uma ali, se não me engano, no século III ou IV, e a outra uns 1000 anos mais para frente, né? As duas tiveram também a permissão, o apoio de Maria, segundo elas, em sonhos, né? Maria levaram elas para casarem com Cristo, né? Uma com 7 anos, outra com 17. Aí eu estava brincando com a Milene, falei, poxa, sogra é complicada. Até Maria foi uma sogra complicada, né?
levando, tirando de uma, levando para a outra, né? Então a gente vê absurdos que ocorriam, que eram aceitos, né? E até hoje são aceitos isso como verdades de algumas igrejas, né? Mas que a gente percebe com isso, irmãos, que não apenas as estradas romanas, o idioma foi preparado ali, vamos dizer assim, para a plenitude dos tempos, de quando Jesus Cristo veio ao mundo, né? Mas também a cultura grega, ou a filosofia grega, assim, ela colaboraram para, inclusive, apóstolos como Paulo e João, né, se utilizarem dela para explicar verdades superiores de Deus, né, para o homem ali. Então, já percebi que Deus se revela de forma gradativa e progressiva, respeitando o desenvolvimento da humanidade também ali. Não que Deus respeite com as leis dos homens, não é isso, mas Deus, já conhecendo o desenvolvimento do homem, ele vai, vamos dizer assim, se revelando conforme o homem consegue interpretar, né? Filosofia pode ser ferramenta do cristianismo, irmãos? Alguns pais da igreja vão dizer que sim, como Justino Marte, que nós já falamos, né? Agostinho de Hipona também vai falar, né? Agostinho de Hipona vai um pouco mais longe, ele vai dizer: os que são chamados filósofos, quando puderam, por vezes, enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem eles temidos nem evitados, mas também que reivindiquemos essas verdades para nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos. Agostinho continua: ora, o povo hebreu, ao deixar o Egito, apropriou-se sem alarde dessas riquezas, na intenção de dar a elas melhor emprego. Essa frase é meio complicada, né? E não tratou de fazê-lo por própria autoridade, mas sobre a ordem de Deus, né? Clemente Alexandre, irmãos, vai afirmar também, né? Toda a verdade é verdade de Deus, né? Essa frase nós já ouvimos de vários pastores nossos falando na igreja, né? Algo aceitar: toda a verdade pertence a Deus, toda a verdade nasce de Deus, seja ela uma verdade física, uma verdade química, uma verdade em qualquer área que seja a humanidade, toda a verdade é verdade de Deus, né? Então, irmãos, o que eu diria? Usando a sabedoria do homem, ou a filosofia à luz da Bíblia, né, eu copiaria a Clemente Alexandria. Toda a verdade é verdade de Deus. Irmãos, indo para o finalzinho aqui, né? Pais nicenos e capadócios tiveram importância fundamental na solidificação da doutrina da Trindade, na ortodoxia cristã. Tiverem Atanásio, né, tendo Atanásio defendido irredutivelmente essas doutrinas, desde o Concílio de Nicéia, né, até a sua morte, quando o arianismo, o sabelianismo e outras heresias pareciam que iriam prevalecer, né? Temos também os pais capadócios, né, que são Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzeno, né, e Gregório de Nissa também, né? Eles colaboraram a esclarecer, refletir e defender a doutrina trinitariana, né, ou trinitária, né, além de sistematizar a fé da igreja e fazer dela uma exposição com a maior clareza possível, de modo que desmascarassem as heresias e a igreja inteira pudesse compreender e aceitar a fé ortodoxa e se unir em torno dela. Isso ocorreu no Concílio de Calcedônia, quando por acaso todos esses 4 que eu cito à esquerda aqui estavam mortos, né? Os pais capadócios, eles eram amigos, eram amigos íntimos de Atanásio, né? E desenvolveram o seu pensamento teológico, né? Já disseram: sem ele, né, Atanásio, a obra dos capadócios seria impossível, e sem os capadócios, a sua obra não teria chegado à realização final, né? Mas depois dessa época dos pais capadócios, pais nicenos, e eu estou falando aqui um pouco depois, já do ano 451, quando poderíamos incluir Agostinho e outros, nós vamos ver um pouquinho para frente ali, praticamente as doutrinas essenciais do cristianismo mudou muito pouco de lá para frente, né? Muito dos que nós cremos foram desenvolvidos nesse período, né? E para encerrar aqui, irmão, sobre esses pais, a gente tem os pais pós-nicenos científicos, né? Entre eles aqui, né? Entre os concílios de Nicéia, 325, de Calcedônia, 451, vários dos mais capazes pais da igreja cristã desempenharam o seu ministério, né? Eles procuraram estudar a Bíblia em bases científicas, além de desenvolverem o seu significado teológico. Destes, né, sem dúvida, Agostinho foi o maior dele, né?
Eles seguiram a escola de Antioquia ou Síria de interpretação, destacando o estudo histórico-gramatical, com intenção de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha em mente para aqueles a quem escreveu. Isso ainda é muito usado até hoje. Evitaram a tendência alegorizante praticada pelos seguidores da escola alexandrina, que seguiam os exemplos de Orígenes. Então, irmãos, eles solidificaram, vamos dizer assim, né, essas doutrinas, e também eles expandiram o conceito delas ali também para a questão até filosófica, né? A igreja ganhou não apenas para a questão religiosa, mas ganhou uma importância que, além disso, também eles eram extremamente profundos, né? E respeitados fora da igreja também, né? Sobre Agostinho, né, eu vou ler um comentário aqui do Justo Gonzalez, né, grande historiador. Agostinho marca o fim de uma era e o início de outra. É o último dos escritores cristãos da antiguidade e o precursor da teologia medieval. As principais correntes teológicas da teologia da antiguidade convergiram para ele, e dele fluíram as correntes não somente do escolasticismo, que vai vir alguns séculos para frente, medieval, né? Mas também da teologia protestante do século XVI, com os reformadores. Também com Agostinho, irmãos, eu cito aqui algumas questões que ele trabalhou, né, que a gente ouve falar muito hoje em dia, mas isso já foi trabalhado por Agostinho. A gente vê muito isso no protestantismo. Conceito melhor trabalhado da igreja visível e invisível, né? As doutrinas da graça, em Agostinho, que a gente vai ver uma solidificação disso também. Agostinho vai falar da depravação total, que nós defendemos, conceitos de predestinação, perseverança dos santos. Aqui eu não tenho tempo, aqui eu separei alguns textos até para ler sobre isso, mas nós não temos tempo para isso, né? Então, esses homens foram homens importantíssimos, irmãos, para a igreja, e nós bebemos muito do que eles escreveram, né? O Diácono Christian colocou uma coisa que é interessante, né? Esquecendo um pouquinho agora a patrística, esses primeiros pais apostólicos, né? Avançando, a própria história da igreja demonstra que não devemos tomar homens como infalíveis, ainda que tenha sido servo de Deus. Ele cita aqui Lutero e o lado de Lutero antissemita, né? Ele cita também também teve a questão da rejeição da Epístola de Tiago por parte de Lutero. William Carey, né, e suas graves falhas em cuidar da sua família, né? William Carey, se a gente for ver a história dele, é bem complicado, né? É considerado o pai das missões modernas, né? Das missões transculturais também. Foi um grande homem de Deus, um sapateiro, um homem simples, mas que tinha uma firmeza, uma dedicação que, sem dúvida, mudou os rumos do que se entende por missões, né? Ali no século XVIII para frente, né? Então, mas em contrapartida, teve diversos problemas dentro da família dele ali, né? A família dele acabou sofrendo bastante por isso, né? Vamos dizer, talvez que ele era um bom pastor, mas não era um pai tão bom assim, né? Não estou aqui para julgá-lo. E o Diácono Cristo coloca no finalzinho: mesmo assim podemos tirar muitas lições de suas vidas, né? Terminando, entre essas lições, irmãos, deles e que nós vimos, né? Se preciso for morrer pelas verdades do Evangelho de Cristo, busca pelo conhecimento e transmissão deste, luta pela manutenção da sã doutrina, não se calar frente às heresias, não reagir desproporcionalmente ao surgirem doutrinas falsas. Aqui, irmãos, eles são exemplos para o lado bom e para o lado ruim, tá? Às vezes eles erraram em relação a isso. Não macular a igreja por motivos políticos, econômicos ou qualquer outra relação espúria. Isso aconteceu também do lado bom e do lado ruim por parte deles, né? A gente pode aprender com os erros deles também. A importância deles foi além do campo religioso, né? Influenciando a literatura, a filosofia e sociedade como um todo, né? Também devemos fazer como eles, né, a diferença no meio em que vivemos, né? Influenciarmos o mundo, né? E, por último, uma vida de santidade que glorifique a Deus. Na maioria desses homens nós podemos perceber muito disso, né? Nós encerramos aqui, né? Aqui é um pouco de alguns livros que eu acabei tomando como base aqui para o estudo de hoje, né? Que Deus abençoe todos os irmãos e que possamos não apenas aprender com eles, mas que nós
no futuro, né, a igreja de hoje seja um exemplo para os cristãos que vão vir depois de nós também. Amém? Devolvo a palavra para o nosso